Hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos falando sobre edição de bateria, um tópico sempre muito pedido pela maioria de vocês. Edição que eu estou me referindo é a quantização da bateria, ou seja, colocar a execução no BPM correto da música. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o Elastic Audio, o método mais rápido de fazer a edição de bateria no Pro Tools. No segundo eu vou falar sobre o Beat Detective e no terceiro sobre o modo manual de edição. Para quem não me conhece, eu sou o Fran Carboni, eu sou produtor musical da produtora de áudio Há Tempo, e aqui eu produzo bandas e artistas, além de peças publicitárias. Logo, a edição de bateria é o meu cotidiano aqui no estúdio. Só para vocês terem uma ideia, olha como isso é muito fácil e rápido. Eu vou aqui para a tela do Pro Tools e eu tenho uma bateria aqui que está um pouco fora do tempo. Vou colocar até com um clique para você sacar. Dá para resolver isso muito facilmente. Vou agrupar os canais da bateria primeiro. Eu simplesmente seleciono. Vou fazer só 4 compassos. 3 compassos por agora. Vou colocar o algoritmo do Elastic Audio. E simplesmente quantizar a bateria. Olha a diferença do resultado. Sem quantizar era assim. Esse é um assunto um tanto controverso. Alguns profissionais defendem que tem que ser feita a correção da bateria, outros defendem que não precisa ser feito. Eu particularmente entendo os dois lados e eu acabo decidindo ora fazer a edição, ora não fazer a edição. O ponto principal para eu tomar essa decisão é ficar atento com a naturalidade da execução. Muitas vezes a gente quer deixar as coisas perfeitamente no grid, super quantizadas. E com isso, na maioria das vezes, o molho do baterista acaba se perdendo. O fato dele tocar um pouquinho antes ou um pouquinho depois do BPM é justamente o que dá o swing na performance dele. Se a gente colocar tudo exatamente na grade, isso com certeza vai ser perdido. Logicamente, tudo vai depender muito do material que a gente tem na mão. Por exemplo, uma bateria de rock tem um swing totalmente diferente de uma bateria de blues, que tem um swing totalmente diferente de uma bateria eletrônica, por exemplo. O Pro Tools tem uma função muito legal na janela de quantização, que é o Strength. Dá uma olhada como ele funciona. Então eu estou pegando aqui a bateria que eu fiz anteriormente, e dá para perceber que o bumbo está fora da grade. A grade é onde está piscando, e o bumbo, o transiente dele está aqui. Se eu habilitar o Strength e deixar ele em 100% e quantizar, ele vai colocar o bumbo perfeitamente na grade, ou seja, 100% na grade. Porém, se eu falar para ele que o Strength é 50% e eu der um Apply, repare que o bumbo só andou 50% em relação à posição que ele estava. Então isso é muito legal para a gente quantizar as coisas mais próximas da grade, mas mantendo ainda a pegada do baterista. Estilos que mesclam bateria acústica com bateria eletrônica não tem jeito, tem que ser quantizado. Por mais que o baterista seja super preciso, é humanamente impossível ele conseguir tocar exatamente no tempo do robô da bateria eletrônica. Não tem outra saída, tem que quantizar. Olha na tela um exemplo do que eu estou falando. Então aqui na tela do Pro Tools, eu tenho aqui uma bateria eletrônica, só para vocês ouvirem. Né? Porém, se eu colocar ela junto com a bateria acústica, justamente a gente está tendo o efeito do flan. O flan é quando você tem uma pequena diferença entre as peças e você ouve esse trá, trá, trá. Isso na caixa é muito nítido, presta atenção. Não tem jeito, tem que quantizar. Se eu pegar aqui a bateria e quantizar ela agora, repare que agora eles vão tocar perfeitamente no tempo. Outra questão muito importante de ficar atento na hora de editar a bateria é com relação às fases das peças. De uma maneira bem resumida, a fase é o tempo que o som leva para chegar nos vários microfones da bateria. Vamos supor a microfonação clássica de uma bateria de rock. Você coloca um mic no bumbo, um mic na caixa, um no hi-hat, um em cada tom, um no surdo e um par de overheads e até muitas vezes um microfone de room ali na sala. Quando o bumbo for tocado, o sinal vai chegar primeiro no microfone que está na cara dele e depois nos microfones de over. Esse delay que tem entre os dois microfones é justamente o cancelamento de fase.
Vamos dar uma olhadinha aqui no Pro Tools para você sacar exatamente o que eu estou falando. Então, se você reparar, esse canal do bumbo é o microfone que está lá na cara dele. Mas, quando o baterista tocou o bumbo, ele vazou nas outras peças da batera. E olha aqui no microfone de sala o tempo que ele demora para chegar. Isso aqui justamente é o cancelamento de fase. Mas qual é o problema disso? O problema é que, dependendo do tempo de atraso, você pode ter perda do sinal, o que vai ser horrível para a bateria. Por exemplo, você sola o bumbo e ele está soando maravilhoso, muito bom. Aí você junta os overs e o bumbo some, fica magrinho, fica fraco. Você acabou de ter um cancelamento de fase. Mas como é que a gente resolve esse problema? No caso da bateria de rock que eu mencionei anteriormente, dificilmente você vai conseguir resolver isso. Mas você tem diversas formas de amenizar. Como que você pode fazer? Você pode procurar uma posição de microfone diferente, que aí você joga o problema de fase para outra região do espectro, que não está incomodando o bumbo, por exemplo. Você ainda pode procurar microfonar a bateria com 2 microfones e tentar ao máximo alinhar as cápsulas dele, para que o som chegue ao mesmo tempo nelas. Eu estou contando toda essa história porque isso é essencial para a gente poder editar a bateria no Pro Tools. Você não pode fazer isso daqui, dá uma olhada. Você não pode simplesmente pegar o bumbo, vou cortar ele aqui, e fazer assim, colocar só ele na grade, porque você vai acabar de destruir toda a relação de fase entre as outras peças. O que você tem que fazer é trabalhar agrupado com as peças. Então vou apertar Command G, vou chamar de bateria, e aí sim você mexe em todas as peças em fase, colocando elas na grade. No Pro Tools existem 3 maneiras da gente editar a bateria. Primeira com Elastic Audio, segunda com o Beat Detective e terceira no modo manual. De longe, com o Elastic Audio é a maneira mais rápida que você tem para poder editar a bateria. A grande diferença do Elastic Audio para o Beat Detective e o modo manual é justamente o fato do Pro Tools utilizar o Time Stretch para fazer a correção do transiente da bateria. Ou seja, o que é o Time Stretch? O Pro Tools não vai pegar o transiente e colocar em cima da grade. Ele vai esticar o áudio até a grade mais próxima. O Time Stretch é um recurso muito antigo, que na verdade quando você esticava o áudio, ele tocava mais grave e também mais lento. E quando você apertava o áudio, ele tocava mais rápido, mas também mais agudo. Ou seja, você tinha também uma variação de afinação, o pitch. O que o Elastic Audio se propõe a fazer é justamente mexer no tempo e preservar a afinação, o pitch. O Elastic Audio tem 4 algoritmos que a gente pode trabalhar. Rhythmic, para instrumentos rítmicos como bateria e percussão em geral. Polifônico, para instrumentos que tocam mais de uma nota ao mesmo tempo, como a guitarra e o piano. Monofônico, para instrumentos que tocam uma nota de cada vez, como o baixo e a voz, por exemplo. E o Varispeed, que ele faz o efeito antigo de mudar o tempo e também o pitch, a afinação. Ele é muito usado para ter esse tipo de efeito no Pro Tools. O que isso quer dizer é que, dependendo do tipo de instrumento que você vai trabalhar, você escolhe um algoritmo. Tá aí mais uma vantagem do Elastic Audio. Ele funciona com qualquer instrumento e não só na bateria. Mas também não se prende a isso. Se você escolheu o Rhythmic para editar a bateria, quantizou e o som ficou ruim, troca o algoritmo, não tem problema nenhum. O Pro Tools não sabe o que você está tocando. Para ele é um transiente em cima de uma grade, só isso. De repente você coloca polifônico para editar a bateria e o som fica muito mais natural, fica muito melhor. Algum transiente ali se deu melhor com esse algoritmo que ele achou que fosse mais adequado. Se você trocou o algoritmo e mesmo assim o som ainda não ficou do jeito que você queria, ficou ruim, tira o Elastic Audio, faz com o Beat Detective ou com o modo manual. Sem perder tempo, simples assim. Não tem como saber se ele vai funcionar 100% das vezes. Depende muito de como foi tocado, né? Depende muito de como foi a performance do baterista na hora da gravação. Tenha sempre essa via de regra. Quanto mais dentro do tempo o batera tocou, melhor vai ser para a quantização. E aquele velho mito de vamos tocar de qualquer jeito que o Pro Tools arruma, esquece isso. Tudo tem limite e isso não funciona. Então eu vou dar um exemplo para você de como você pode quantizar a bateria muito rapidamente aqui no Pro Tools. Então eu tenho aquela bateria que eu mostrei para vocês anteriormente, ela já está agrupada, e eu simplesmente vou escolher o algoritmo, por exemplo, o Rhythmic, porque é justamente uma bateria, selecionar todas as tracks, abrir a janela de quantização e dar um apply. Simples assim. Tocando. Só para você lembrar como era sem quantizar.
Dá para notar que o áudio ficou intacto e a bateria ficou perfeitamente no tempo. Eu vou compartilhar com você essa multitrack para você praticar aí no seu sistema. Fica tranquilo que é inteiramente gratuito, isso mesmo, de graça, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo e seguir as instruções. É bem fácil e bem rápido. Se você quiser também, pode baixar o meu e-book com os principais atalhos de edição do Pro Tools. São atalhos que eu utilizo no meu dia a dia de edição aqui no estúdio da Atempo. O link também vai estar na descrição do vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo sobre edição de bateria. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Beat Detective e como você pode fazer edição de bateria de uma maneira natural sem usar o Time Stretch. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante para o canal continuar crescendo. E não se esquece também de ligar o sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar quando eu lançar o segundo vídeo sobre como editar uma bateria no Pro Tools. Compartilhe aí com seus amigos se você gostou, curta a página da Atempo no Facebook e me segue lá no Instagram. Eu espero vocês no próximo vídeo. Meu nome é Fran Carbone.